Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal, que é mantido pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, propondo um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Lembrando ao senhor, lembrando a senhora que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade. Não é apenas de ciência e tecnologia, não, nem de política, nem de questões sindicais ou de cultura. Na programação aqui do Clique Jornal, abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais como com lutas, CUT, CTB, os movimentos sociais, cultura, passando também por amenidades, calços e até mesmo filosofia. O programa de hoje vai retratar a esquerda aqui no Vale do Paraíba, a esquerda brasileira, mas em especial aqui na cidade de São José dos Campos. Conosco o doutor Armando Pereira da Silva, é o Cebola. Ele é anistiado político, ex-presidente da CUT aqui do Vale do Paraíba. O Cebola é petroleiro aposentado, fundador da CUT e também do Partido dos Trabalhadores. E atualmente o Cebola, que é o doutor Armando Pereira da Silva, ele advoga com prioridade no atendimento a comunidades carentes. Como é que eu devo chamá-lo? Doutor Armando ou Cebola do PT? Olha, Cebola é um apelido carinhoso, né? Que eu curto assim demais, porque quem me chama de Cebola me conhece. Olha que bacana. Então, o apelido Cebola é uma conquista. Por que esse apelido Cebola? Bom, porque faz o povo chorar ou não? Não? Em primeiro lugar, deixa eu dar uma boa tarde aqui para as pessoas, para todos, né, que estão nos ouvindo. O cebola é porque eu sou alérgico à cebola. Eu não consigo comer cebola em hipótese nenhuma. Inclusive, o meu organismo identifica cebola em ketchup. Caramba! Então, eu não consigo realmente comer. E por isso o apelido Cebola. Então, é alergia à cebola? Alergia à cebola. Mas nem com sal? Não tem jeito, não. Isso já deu quase separação. Ah, minha linda. Olha chegou, aí a Fernanda. Chegou a minha Fernanda. Fernanda é velha conhecida, né? Velha conhecida porque eu sou velho, né? Porque quando eu conheci você numa campanha, você era criança. Olha só. Muito linda. E escritora, tem um livro que foi lançado agora, qualquer dia vamos mostrar aqui, viu, Cebola? Isso. Cebola, então o Cebola não é o CC vencido, não é. Então, olha, levou 40 anos para explicar esse apelido, não é? Pois é. Então o fato do Cebola é por alergia. Na época, quando eu entrei na Petrobras, né, depois de uma situação muito difícil, quem foi fazer assim a integração estava falando da comida que era servida na Petrobras. Ele começou a falar da comida que tinha camarão, tinha isso, tinha aquilo, tinha um monte de coisas. Uhum. Ou seja, os melhores restaurantes de Campinas não ofereciam a comida que era oferecida na Petrobras, a refeição que era oferecida na Petrobras. E eu perguntei se eu podia levar marmita.
Causou um alvoroço, né? Porque uma comida tão boa, por que o cara quer levar marmita? E de tanto perguntar, né, insistiu tanto o assistente social que eu perguntei para ele, escuta, tem cebola essa comida? Ele falou, tem. Eu falei, então não serve. Aí a classe inteira, cebola. E aí ficou cebola, isso em 1977. Então, definitivamente, Armando Pereira da Silva, o Cebola, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio CT, seja bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho nesse país em que a comunicação está toda voltada para os grandes, né, e para aqueles que detêm o poder. Né? Eles falam o que querem, dão a notícia que querem, da maneira que querem, né, e a gente tem que usar esses espaços, né, para fazer com que o trabalhador realmente reflita em cima do que está acontecendo no país e na sociedade. Louvável, então, a iniciativa do SINDICT. Sem sombra de dúvida. De lançar a Rádio CT. Nossa, eu sou um ferrenho defensor. Eu acho que a gente tinha que ter mais rádios comunitárias. Eu acho que cada lugar devia ter. Eu acho que a gente devia ter uma TV que mostrasse São José, né? E com liberdade. Eu acho que a Câmara Municipal tinha que implantar de novo a tribuna livre, em que a pessoa, o cidadão, ia se inscrever, né? E durante um tempo ia dizer o que ele pensa, e não ficar só massificando aquilo que se quer falar. Né? A Globo hoje, por exemplo, fala com bilhões. Hoje, por exemplo, eu vou ter a oportunidade de passar para algumas pessoas, né, algumas coisas que a gente vê que está acontecendo, que a gente acha que está acontecendo, que pode não ser exatamente aquilo que eu estou vendo. Eu posso estar vendo uma coisa e alguém está vendo outra. E se mais gente pudesse estar ocupando esse espaço e colocando seu ponto de vista, talvez a gente chegasse a uma realidade mais real e não aquela implantada, defendida e colocada para toda a população. Que maravilha. Cebola, você foi o fundador do Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos, e o partido foi o maior partido... Não, eu fui fundador do PT no estado de São Paulo. Em Cosmópolis, né? Eu morava em Cosmópolis, né? Nós tivemos a greve dos petroleiros, que deu origem à CUT, né? E nessa época estava se fundando o PT e a gente trabalhava nisso. Bem, estava indo tudo maravilhosamente bem, e de repente, Cebola, os ventos mudaram, as águas se agitaram, as velas se romperam e o barco parece sem controle. Como que está o PT hoje, depois dessa guinada da política para a direita? Olha, o PT tem que voltar à sua origem. Ou seja, o PT não é dono da verdade. Eu sempre, em todas as falas, em todos os lugares que eu chego, eu peço que conjuguem o verbo errar. Né? E normalmente a pessoa vai conjugar como ele aprendeu na escola. Eu erro, tu erra, ele erra. Nós erramos. E aí eu corrijo. Nós não erramos. Porque quando a gente fala de nós, é impossível você errar. Porque são tantas visões, são tantos pensando na mesma coisa, que provavelmente os erros a gente consegue enxergar. Então nós não erramos. O PT, em determinado momento, ele começou, a sua direção, né, ficou tão distante da base, que por mais que procurassem acertar, cometiam erros infantis. Um deles, por exemplo, eu posso citar aqui com toda tranquilidade. Qual? Quando a gente fala da transposição do Rio São Francisco, alguém fala Lula, eu falo PT. Eu não falo Lula. Porque é tão fácil atingir o Lula, é tão fácil atingir o Cebola, mas é muito difícil atingir o PT. E todos esses anos, todas as investidas foram contra o PT. Sim. Nesse momento se investe contra o Lula. Nesse momento estão se investindo contra o Lula. Mas sempre as investidas foram contra o PT. Nunca. E nós do PT, grande parte do PT, de repente começou a olhar para o próprio umbigo e de repente eu sou o mais importante. Por exemplo, que isso aí foi fulano que fez. Não foi fulano que fez. O fulano não fez. Quem faz é o partido.
E o partido ele tem que ter independência, tem que ser livre, o PT, independente da administração. Ele chegou um certo momento que ele deixou de ser aquele colegiado que sempre foi para ter a priorização de nomes. De nomes, de eleição. Aliás, ganhar a eleição era a coisa mais importante do mundo. Eu, por exemplo, há 4 anos atrás, eu olhei numa discussão com os companheiros, eu disse, a gente não vai para o segundo turno. E me chamavam de louco. Não é que não... Eu sabia que administrativamente o PT ia fazer um trabalho muito bom. Administrativamente. Agora, politicamente, ele não ia fazer. E as pessoas não identificam, por exemplo, o Sem Poeira, não identificam com o PT. O material escolar não identificam com o PT. A criação de novas unidades de saúde não identifica com o PT. Por quê? Porque, de repente, ficou a marca de alguém. E não a marca de uma administração petista. Quem estava falando, por exemplo, na inauguração do Campo dos Alemães? Estava lá o prefeito. E estava lá alguém do PPS. Olha, o PPS era o quem mais fazia oposição ao governo do PT a nível nacional. E, de repente, eu tenho um acordo, né? Para administrar a cidade, eu preciso fazer acordo com A, B, C ou D. Mas isso não seria o que disse o presidente Lula em relação a um governo de coalizão? Não foi confundido isso? Isso é que nós temos que discutir, né? Que tipo de coalizão que nós queremos fazer? Nós defendemos, né, a nossa chapa hoje aqui em São José, a gente defende a volta. A gente tem que ter bem claro que existem 2 classes. Tem 2 classes. O pequeno comerciante, o pequeno empresário, ele acha que é empresário, ele não é, ele é um trabalhador como qualquer outro. Ele é igual um batedor de cartão que bate o cartão e no final do mês o que ele recebe não dá. O grande empresário é Petrobras, é GM, a própria Embraer, que aliás foi doada de presente aí para alguns, né, que pertencia ao povo brasileiro, não pertence mais, né? Então, ele tem que se imaginar que de um lado existe o capital e do outro lado existe o trabalhador, aquele que produz a riqueza. E quem produz a riqueza hoje está alijado do poder. Então, é preciso que se faça essa discussão e que o trabalhador comece a enxergar aonde é que ele está. Agora, em relação a prioridades de nomes, quem é que fala? Nota-se que até as eleições, as últimas eleições, o PT tinha uma voz. E aqueles que reclamavam, aqueles que falavam a verdade, não tinham voz. Com a derrota do PT, eu vou falar de São José dos Campos, que é a nossa praia. Aqueles que muito tinham direito à voz, à vez, se calaram. E aquelas bandeiras do PT que estão sustentando aí a voz do Partido dos Trabalhadores. Essa mudança do PT aqui em São José dos Campos vai banir também dos quadros do partido aqueles que só mandavam pelo vil metal? Não, esse é um equívoco. Como eu disse anteriormente, eu tenho uma visão de partido, né? Muitos de nós têm uma visão. E outros têm outro tipo de visão. Eles acreditam. Eu não estou dizendo que houve desonestidade de qualquer companheiro do PT. O que eu digo é que há diferença de visão. A visão é diferente. Para nós, existem 2 maneiras de governar. Só tem 2. Uma é com o parlamento e a outra é com o povo. Então a gente Então a gente continua nessa conversa no próximo bloco com o Armando Pereira da Silva, o Cebola. O Cebola é anistiado político, ex-presidente da CUT, Vale do Paraíba. Ele é petroleiro aposentado, fundador da CUT e também do PT. Atualmente, o Cebola ele advoga com prioridade no atendimento a comunidades carentes aqui de São José dos Campos. E ele está falando exatamente sobre as novas eleições do PT, em especial aqui da cidade de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a discussão da esquerda brasileira, em especial aqui em São José dos Campos, que está se aproximando das eleições no Partido dos Trabalhadores. E em São José e em todo o Brasil também. Conosco, o doutor Armando Pereira da Silva, mais conhecido como Cebola. E pela colocação do Cebola, chamam de Cebola quem realmente o conhece das lutas dos petroleiros, da CUT e do próprio PT. Retomando aquela conversa, Cebola, em relação à voz e à vez, o PT tem diferenças entre ideologias e também diferenças entre o vil metal. Eu acho que de repente a gente pode definir, eu posso definir desse jeito. Para quem não participa muito da esquerda, né, a impressão que passa é essa, mas não é. Uhum. O princípio e o norte de todo petista é um só. Uhum. O que nos difere é a maneira de chegar lá. Uma grande parte do PT, né, com as pessoas que saíram, né, que estavam no PT e foram fundar outros partidos, sobrou no PT uma imagem, sobrou no PT uma consciência de que era possível conciliar as classes com interesses totalmente antagônicos. Ao capital, pouco importa se a criança morre. Se tem dinheiro, trata. Se não tem dinheiro, morre. Para nós é diferente. O que é importante é a vida. O dinheiro, a gente socializa, a gente acha uma maneira de fazer com que todos, pelo menos, tenham um mínimo de direitos. Essa é a diferença. Agora, como fazer isso? Boa parte do PT, nos últimos tempos, acharam que dava para negociar, que dava para fazer juntos. Agora, o outro lado mostrou bem claro que não dá. Para eles terem lucro, é preciso que alguém perda. E quem vai perder, para eles não interessa quem é. Nesse caso, não importa que esse país, em 12 anos, tenha deixado de ter a capital de Buenos Aires, porque antes a capital do Brasil era Buenos Aires. Nesses 12 anos, a Petrobras, que nós não conseguimos não deixar o Fernando Henrique mudar para a Petrobras, cidade presente, essa Petrobras teve condições
de fazer com que a indústria naval desse país voltasse a produzir. A Petrobras, que nós não deixamos o Fernando Henrique dar de presente para os amigos, ela conseguiu descobrir petróleo em alto mar, que de repente o Serra já está dando de presente. Ou seja, o mundo inteiro está feliz da vida, está recebendo poços, produzindo petróleo a preço de banana. Você teve um governo, né, que pegou os royalties da Petrobras, né, do pré-sal, e colocou para a saúde e educação. Esse era o grande mote. E, de repente, alguém descobre que se esse povo se instruir da maneira que vem se instruindo, provavelmente esse país seria livre. E para o sistema, hoje, não interessa um país livre. Para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos, interessa que a gente continue sendo o fundo de quintal deles. E ele tem agentes aqui. Mas por que não há um entendimento do povo brasileiro? Porque depois do impeachment da presidenta Dilma, a política acabou guinando para a direita. Nota-se que foi um fim apocalíptico de um projeto. Aí eu te pergunto, doutor Armando Cebola, eles venceram? Não, em hipótese alguma. Não venceram, não. Não venceram, é cíclico. Uhum. Eu estou com 70 anos, eu já vivi isso. Eu posso dizer para quem está nos ouvindo, eu vivi 1964, eu vi gente ser metralhada na rua e alguém dizer para a família, se abrir a boca, morre o resto da família. Eu vi a manchete daqueles pessoal que foram presos, né, porque estavam portando armas, dos padres que ensinavam o comunismo lá no Araguaia. Eu vi as manchetes, eu era bancário nessa época. E depois, quando tem a anistia, quando tem a abertura, a gente descobre que as armas que aquele caboclo tinha eram um espingarda de carregar pela boca. Que tudo que isso está no Cabra Marcado para Morrer, quem quiser assistir, é um bom filme para assistir, para entender um pouco a história do nosso país. Entendeu? Então eu já vivi isso, golpes, né? Aliás, nós tivemos um período muito grande sem golpe. Nós vivemos um bom tempo sem golpe. A eleição de Tancredo foi golpe dentro do golpe. Quando você tem a tirada da Dilma hoje, você tira uma presidente. Eu sou advogado, pô. Não há crime de responsabilidade. Então, o impeachment é golpe. É golpe mesmo. Você pega um senador em que o helicóptero dele é pego com 500 quilos de cocaína, o helicóptero é dele, o empregado é dele, a fazenda é dele, mas a cocaína não é dele. Pô, aí você tem provas. E não acontece nada. E aí no outro, você tem uma ministra do Supremo Tribunal Federal que diz, a minha condição me permite, embora não haja provas. Isso é absurdo. Quer dizer, toda poderosa. Então, isso é absurdo. Não, é impossível. Você pega para um petista, você pergunta, eu sou um petista, pergunta para mim como é que o que eu acho da Lava Jato. Exatamente. Bom, eu vou até mudar, em vez de Lava Jato. O que é que você acha do limpa-fossa? Porque isso aí não pode nem usar esse nome de Lava Jato. O que é que você acha? Pois bem, quando você fala do princípio, então vamos lá, no princípio da Lava Jato, que é a caça à corrupção, que é a caça de quem usa o dinheiro público em benefício próprio, que destrói o Estado, que mata através de sugar a sobrevivência dos outros. Esse é o princípio da Lava Jato. E nesse princípio, todo cidadão honesto e sério tem a obrigação de defender e ir à luta para que se realize. E o PT fez isso, dando autonomia para a Polícia Federal e Polícia Federal, dando autonomia para o Ministério Público, Só que é preciso que a gente comece a enxergar quem é que está comandando. E quando você tem um comando ruim, a melhor tropa sucumbe. E não é notório, e é público e notório que
todos os lugares em que você começa a fazer umas mudanças radicais, você começa a fazer mudanças, aparecem os oportunistas. E oportunista aparece mesmo. E, no primeiro momento, ele parece que ele é o bam. Eu posso citar aqui por alguns, por exemplo. Por favor. Você pega o ex-ministro Joaquim Barbosa, que todo mundo... Joaquim Barbosa, até presidente. Depois se descobre que o cara não é nada disso. Era o pior dos piores. Não. Ele teve o mérito. Foi o primeiro negro a ocupar o cargo que ele ocupou. Isso, para mim, é importantíssimo. E não passa disso. Você pega agora a Lava Jato com um comando absurdo, vazar aquela conversa do Lula e da Dilma, no mundo inteiro, qualquer cidadão honesto, sério, que parar para pensar, vai falar, pera um pouquinho. Quer dizer que se eu estiver na minha casa, conversando com a minha mulher, no meu quarto, e o cara colocou... Isso é normal. Colocou uma gravação lá do que eu faço na minha casa. Posso tornar público? E quando você fala de um juiz, porque ele é juiz, ele não é um cara qualquer, ele é um criminoso. Ele é criminoso, ele cometeu crime. E tem que ser responsabilizado por isso. Agora, só que juiz nesse país, nós não temos controle. Exato. Agora, Cebola, tudo bem, mas cadê a esquerda que deveria policiar isso aí? Entregou a chave do cofre para o bandido? Foi isso que aconteceu? Aonde é que foi a falha? Pois é, eu estou olhando aqui para você, Paulo, e você não tem nada escrito aí na sua testa. Então, da mesma forma lá. Na minha testa também não está. Eu só vou saber quem é você a hora que você estiver ocupando um cargo. A hora que você estiver podendo decidir. Aí eu sei quem é você. Porque aí os seus atos são públicos, e aí todo mundo vai te conhecer. Você pega um cara... Olha, eu estou com 70 anos, eu cheguei em São Paulo em 1964, na época da Revolução, na época da ditadura. Né? Eu já vi tanta gente, né, em que de repente eu até apostava a minha vida e de repente eu descubro que não era bem assim. Agora, Cebola, então nesse caso, agora perdemos. Agora é hora de ter competência e criatividade para demonstrar o que realmente está em jogo? Olha, o que eu posso dizer para você é que eu sou muito otimista. Diferente de muitos petistas por aí que dizem, agora a vaca foi pro brejo. Bom, eu me lembro, eu sentado numa escadaria do Colégio Dom Bosco, porque o padre tinha me colocado para fora, porque minha mãe não tinha na época, o que seria hoje R$5 para pagar a caixinha. Então o padre me colocou para fora da sala de aula. Depois, eu vim para São Paulo, fui fazer madureza de ginásio, madureza de colégio. Bom, eu defendia, né, a educação, o direito à educação, com unhas e dentes. Foi assim que eu cheguei na Petrobras. Quando eu cheguei na Petrobras, meus heróis, Jarbas Passarinho, porque ele criou a madureza de ginásio. Votei no Quércia porque o Carvalho Pinto era velho. Olha que avaliação. Assim como muita gente deve ter votado no Falácio porque... Bom, mas deixa isso para lá. Então, esses anos de PT, de administração, voltada um pouco para o PT, diferente de politicamente a administração petista, porque é isso que nós defendemos, que seja política e não A, B, C ou D, né? Esses anos fizeram com que muitas crianças fossem para a faculdade. Eu tenho um filho hoje que está no mais alto escalão, né? Com cursos e que chegou lá. Eu tenho outro filho que está aqui em São José trabalhando e que goza de respeito das pessoas, né, pelo trabalho que faz. Então, isso mudou. Já não dá para chegar para a filha da empregada doméstica e falar para ela, agora você vai
ser empregada doméstica. Não vão poder fazer mais isso. Então a gente continua no próximo bloco com a seguinte pergunta. Cuidar dos excluídos, combater as desigualdades, será o objetivo, o destino do novo PT? Que buscar na base, buscar lá embaixo, como você disse, uma razão para poder ter o voto popular. A gente fala sobre isso. Um breve intervalo e a gente volta já com o doutor Armando Pereira da Silva, o Cebola. O Cebola, aniciado político, ex-presidente da CUT Vale do Paraíba, petroleiro aposentado e fundador da CUT e do PT. Atualmente, o Cebola advoga com prioridade no atendimento a comunidades carentes. E ele é uma das pessoas que está aí defendendo as eleições para o novo PT aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDI-CT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência, da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato que antes não se... ainda mais de ciência e tecnologia, dá vigor novo à democracia. Por isso, a participação aqui hoje do Dr. Armando Pereira da Silva, o Cebola, um dos alicerces da esquerda aqui de São José dos Campos e do estado de São Paulo também. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. A pergunta que nós remetemos para esse bloco, Cebola, é sobre o povo que está aí com dificuldade de emprego, dificuldade de sobrevivência, dificuldade de escola, de compra, de tudo mais. Então o PT continua sendo um partido popular. Agora, cuidar
dos excluídos, combater as desigualdades, é o objetivo, o destino do novo PT, e que PT é esse? Então, esse PT que a gente defende é um PT que seja capaz de discutir com todos os segmentos da sociedade, com os segmentos da sociedade fazer acordos para ver o que é possível e, porém, sem nunca negociar princípios, sem nunca perder o norte da onde se quer chegar, que é o socialismo. O PT é socialista, nasceu socialista. Então, não dá para alguém esconder, por exemplo, a bandeira. Não dá para esconder o vermelho. Não dá. O vermelho é marca gritante da gente. E a gente tem que ter bem claro isso. Eu posso dar um exemplo, para quem está um pouquinho em dúvida do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo assim bem claro. Eu sou um ferrenho defensor da catraca livre, do passe livre. Ou seja, nenhum transporte coletivo urbano pode ter cobrador ou pode cobrar passagem. Teria que ser gratuito. Primeiro, porque todos nós já pagamos. Todos nós já pagamos. Então, a gente está pagando duas vezes? Duas vezes, sem sombra de dúvida. Tá certo? Então, se todos nós já pagamos, por que alguém tem que ganhar uma concorrência para poder pegar mais dinheiro da população? Eu sou esse ferrenho defensor. Porém, tem gente que pensa diferente. Tem gente que acha que todo mundo, independente da origem, tem que ter o dinheiro para pagar a passagem. São dois pontos. Eu sou o socialista, ele é o capitalista. Tá certo? Ele tem o princípio dele, eu tenho o meu. Eu vou continuar brigando para que a passagem seja totalmente gratuita, tanto passagem como saúde, educação, seja totalmente bancada pelo Estado. Como já acontece no caso do transporte em algumas cidades do estado de São Paulo. Eu desconheço, tem alguma que já está fazendo isso. Já tem. Que bom. Então, são duas maneiras de ver. Quer dizer, quando o outro lado se identifica bem claro, e a gente se identifica, dá para a gente fazer um acordo. Olha, não dá para ser totalmente gratuito, então vamos fazer um acordo? Quem hoje tem mais de 50 anos não paga, estudante não paga, desempregado não paga. Isso é um acordo. Feriu o princípio? Não feriu o princípio. Eu não negociei aquilo que eu acredito. Eu continuo defendendo e quero chegar lá. Assim como o outro, provavelmente, quer que a população cresça o suficiente para ninguém precisar de nada de graça. Quer dizer, são duas visões. E é preciso que o PT tenha isso muito claro quando chegar ao poder. Porque se chegar de novo ao poder, ele vai ter que ter claro que ele precisa governar com o povo e negociar com quem tem que se negociar. Muito bem. Apenas dando conclusão à questão da tarifa gratuita, a tarifa zero para o transporte coletivo, uma das bandeiras levantadas pelas manifestações lá de junho, contra o aumento da passagem lá em São Paulo, que começou tudo, já é uma realidade em cidades do interior do Brasil. Por exemplo, Porto Real, no Rio de Janeiro, é gratuito. Ivaiporã, no Paraná, e Agudos, em São Paulo, que oferecem a gratuidade do transporte. E somadas as populações das três cidades, elas são pequenas, não ultrapassam 100 mil habitantes, enquanto a capital paulista possui mais de 11 milhões de moradores, de acordo com o último censo. Então, até 100 mil brasileiros não pagam nada nessas cidades. Ivaiporã, no Paraná, Porto Real, no Rio de Janeiro, e Agudos também em São Paulo. Eu espero que isso chegue por aqui. Né? É uma boa amostragem. Para o Brasil. Né? Porque eu acho que quando você mais precisa da condução, do transporte, é quando você está desempregado. Agora, quando você mais precisa da saúde, é quando você não tem um plano. Quando você mais precisa, você não tem. Agora, o Cebola, em relação à esquerda brasileira, ao PT,
As lutas de junho de 2013, nós estamos aqui agora, elas foram as primeiras grandes manifestações políticas de massa do Brasil, que não foram dirigidas pelo PT desde 1980, que era aquele furor todo. As manifestações de junho, e que não foi, quando você aparecia lá com uma bandeira ou da CUT ou do PT, as pessoas até retiravam as pessoas ali, não deixavam você manifestar partidariamente. Você acha que a mídia é um outro partido do Brasil que conduziu essa massa? Eu não tenho dúvida. Hoje a gente tem uma coisa chamada PIG. Né? Uhum. O PIG, ele detém todo o meio de comunicação nesse país. O grande erro do Lula, né, foi quando foi criada a TV estatal. O Franklin queria ela aberta. A Rede Globo foi para cima. O Franklin Martins? Isso. E a Rede Globo manteve ela fechada. Você não tem informação. A informação que você tem é aquela que a Rede Globo quer. Tinha um técnico da Portuguesa que foi maravilhoso. Eu não me lembro o nome dele, mas quem é mais velho vai se lembrar. E o técnico a Portuguesa estava caindo. Ia ser rebaixada e não tinha jeito. Ia ser rebaixada. Assumiu o técnico, de repente a Portuguesa empatou a primeira, empatou a segunda, ganhou a terceira e não caiu. Aí chegaram para o técnico, e aí, o que você fez? Eu usei a técnica da Globo. Como? Que técnica da Globo? É que quando eu cheguei, eu disse que eu ia colocar o roldão. O sistema de jogo roldão. E no sistema de jogo roldão, como nenhum técnico conhece, eles ficaram procurando qual era o sistema de jogo roldão e não conseguiram me vencer. No segundo jogo, eu coloquei o sistema de jogo tiririca. Aí os caras ficaram procurando que jogo era esse tiririca. Eu empatei. No terceiro eu inventei um outro nome e ganhei. Eu fiz a técnica da Globo. Você pega o país inteiro, de norte a sul, tudo se arrebentando. A gente não tem desemprego aos montes. E a Rede Globo mostra uma criancinha brincando com 2 ossos lá no norte do país. E todo mundo fica discutindo quem é aquela criancinha brincando com 2 ossos. Ou seja, ela desvia para onde ela quer. Eu dei um exemplo logo no começo, quando eu falei dos 500 quilos de cocaína, em qualquer país sério. Isso seria investigado. Agora, com a blindagem que tem, né, o cara é dono de empresa de comunicação, então não vai sair mesmo. Agora, você é candidato às eleições do PT aqui em São José dos Campos, mas buscando lá atrás, você é um velho militante da esquerda. Entre 88 até 94, o PT assumiu o governo de prefeituras e de governos estaduais e fez lá os primeiros pactos com a governabilidade. Foi lá em nome da consolidação da democracia e tal. Por que não se sustentou essa governabilidade? Foram as pessoas? Simples, é fácil, né? Isso está gritante. Está gritante em todos os lugares, só não enxerga quem não quer. Uhum. Nada que o PT fez está em nome do PT. Tudo o que o PT fez está em nome de terceiros. Tipo, está em nome do Lula, está em nome um cara maravilhoso que se chama Olívio Dutra. Gente, olha, era o que é hoje. Gente maravilhosa. Então, olha, ProUni, ninguém fala do PT. Ciência Sem Fronteira, ninguém fala do PT. O CIT que está aqui, o pessoal que está pesquisando aqui, não fala do PT. E só está aqui por graças ao PT, porque se dependesse de Fernando Henrique, isso aqui tinha fechado, tinha acabado. Ou seja, o Brasil não tem petróleo. Eu não vou falar do PT, eu vou falar antes do PT. Vou falar de quando os Estados Unidos disseram que a gente não tinha petróleo e, de repente, os esquerdistas criaram a Petrobras.
Por que a Petrobras não se dobra? Porque você tem nela gente que brigou pela criação dela. Por que o PT não se dobra? O PT. Esquece pessoas. Tá certo? Do tipo, eu não vou usar vermelho porque vão me chamar de petista. Os petistas acreditam. E tem lado. E tem... não se dobram. Ou seja, o petista, quando ele vê que a tempestade é muito grande, que o vento não vai dar para ele, ele se deita, ele se agacha um pouquinho, deixa a tempestade passar, mas ele volta. Porque ele tem princípios, ele tem norte, ele sabe onde quer chegar, que é uma sociedade igualitária, sem explorados, sem exploradores, com gente que não precise mendigar para poder viver. Muito bem. Nós vamos para o último bloco agora, e no bloco seguinte, que é o último, eu gostaria de saber do Cebola qual a estratégia, quais as manifestações de apoio, qual a dificuldade, qual é o mapa da eleição municipal aqui de São José dos Campos, tá certo? Ok. Um breve intervalo e o doutor Armando Pereira da Silva, o Cebola, ele é candidato à sucessão do Giba aqui em São José dos Campos. Ele pretende bancar o Partido dos Trabalhadores ideologicamente aqui na cidade de São José dos Campos na próxima eleição. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, que é mais do que entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Armando Pereira da Silva, conhecido como Cebola. Ele é anistiado político, foi presidente da CUT aqui no Vale do Paraíba, é um petroleiro aposentado e fundador também da CUT e do PT. Atualmente, o doutor Cebola, ele advoga com prioridade no atendimento a comunidades carentes de São José dos Campos. Bem, Cebola, haverá eleições aqui em São José dos Campos. Qual é o quadro? Bom, aqui em São José, na eleição passada, né, sobrou, né, eu faço parte da AE, né, Articulação de Esquerda, e nosso pessoal quase cabia num Fusca, né? Se você fosse falar das pessoas, quase cabia num Fusca. Porque todos os demais, né, formavam um chapão. Né, formavam um chapão. Nessa eleição,
né, em função do que aconteceu nessa administração, em que o PT não foi ouvido. O PT simplesmente foi um coadjuvante de si mesmo. Tudo que vinha, por exemplo, Zé Luiz, quando foi nomeado, qualquer petista... Zé Luiz Nunes? A hora que foi nomeado, pra gente é absurdo. Você agora, pega... Mas e por quê? Já que ele não agregou nada politicamente. Pois acontece o seguinte, quando você tem um norte, tem uma maneira de ver as coisas, quando você enxerga de um prisma errado, todas as suas conclusões serão erradas. Ou seja, se tentou governar São José sem oposição, se tentou governar São José como se fosse uma mente única, como se trabalhadores, empresários, todos fizessem um grupo só, e o que não é verdade. Deveria ter acordos políticos. E acordo político não se faz com A, com B ou com C. Se faz entre partidos. E para fazer acordo político entre partidos, eu tenho que ver quais são os partidos que têm afinidade naquilo que a gente defende, no mínimo. E aí você faz um grupo que vai mais ou menos numa direção. Isso que deveria ter sido feito. O que é que se foi feito? Se tentou governar sem oposição. Ou seja, DEM estava no governo, PPS no governo. Sabe quem estava fora do governo? Quem? Nós do PT. Isso é real. Isso é nós do PT. Eu, por exemplo, né? De repente, se eu fosse disputar qualquer coisa em São José, todos tinham apoio, menos eu que sou do PT. Outros companheiros do PT que foram disputar, por exemplo, para menor, né? Do Conselho Tutelar, né? Você pega a menina lá da Igreja Batista e de repente um cara que está na administração, que defende a administração, que faz críticas internas, de repente esse não pode. Não pode porque quando você ia contestar alguma coisa que estava acontecendo, não, você não pode falar porque você está sendo contra o governo. O que não é verdade. Não é verdade. Mas e cadê essas pessoas? Bom, agora elas já estão no outro governo. Boa parte delas já estão no outro governo. Já foram para lá, porque é assim. É a ave, vai estar com quem está no momento. Mas o que a gente nota que agora haverá pessoas conhecidos aqui de São José dos Campos que faziam crítica ao PT, que eram do PT e que não tinham perfis para trabalhar no governo do PT, que foram alijados, foram deixados de lado. Hoje, nessa eleição, eles estão na chapa que sustenta o antigo PT. O que é que acontece com essa tal democracia petista? Pois é, dentro do PT é o único partido que realmente é democrático. Por exemplo, eu acabei de falar para ti que eu, né, entendo essas pessoas, respeito cada um deles, né? Eles acham que dentro dessa, eles cultuam que o importante é a posição que eles estão ocupando e, portanto, vão por esse caminho. Se há a possibilidade de eu ser, embora eu não concorde, eu vou ser, embora não concorde. Para nós não é assim. Eu vou ser se eu concordar. Se eu não concordo, não vou ser. Então, não é assim que se constrói um partido chamado PT. No PT, nós temos que ter posição, respeitar as posições. Depois da eleição, quem tiver mais votos vai governar, vai mandar, vai fazer. E o que a gente pode fazer é evitar, né, que a catástrofe seja muito grande. Agora, como, Cebola, tirar essa má fase do PT, aqui, pelo menos aqui em São José dos Campos, que tudo que tem a PT, as pessoas acham que é mau agouro. Recentemente, houve eleições na ACI, que é na Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, e tinha lá uma pessoa da chapa 2, que foi funcionário, trabalhou para um vereador do PT, foi secretário do PT. Todo mundo votou contra a chapa da ACI, quer dizer, venceu o antipetismo. No último domingo, no Jardim Morumbi, houve a eleição também lá.
Lá no Jardim Morumbi tinha a chapa 1 e chapa 2, e a chapa 2, eles rodaram material de campanha no gabinete de um vereador do PT. Da mesma forma que aconteceu isso, no Jardim Morumbi, na periferia de São José dos Campos, o pessoal preferiu ficar anti-PT, nada que tivesse PT. Como quebrar isso, tirar essa má fase com esse nome PT? Bom, em primeiro lugar, eu não acho que a má fase seja do PT. Eu acho que o trabalhador, ele não conhece o PT. O PT que ele conhece é aquele que é feito pela Globo. Tá certo? O PT deixou de trabalhar a base. Ou seja, a atividade do dito PT ficou sendo a atividade de gabinete, né, dos mandatos, e as pessoas agiam em função dos mandatos, ou seja, de cima para baixo. Diferente do PT, quando ele surge, que ele surge de baixo para cima, e que todas as discussões eram feitas na comunidade. Hoje, se eu perguntar para você onde o PT se reúne lá no Morumbi para fazer discussão com a comunidade? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, ele recebe pronto. Ou seja, a população de São José recebeu nesses 4 anos de PT, ele recebeu o kit escolar, ele recebeu ônibus, ele recebeu corredor de ônibus, ele recebeu o bilhete único, que era a promessa, ele recebeu tanta coisa, a escola, a lousa. Você pode criticar, mas veja, ele recebeu, mas só que ele não identifica isso como PT. Se ele identificasse, ele não ia titubear um instante. Eu passei os últimos 4 meses, né, da administração petista lá no Campo dos Alemães, na unidade de saúde. E eu encontro com pessoas, putz, quando é que você volta para lá? Eu disse, não, agora vocês têm que brigar com o prefeito para que ele coloque alguém que faça aquele trabalho que eu fui fazer lá. E o que é que eu fazia lá? Eu chamava a população e dizia para eles, olha, governo bom para povo é povo unido. Seja qual for o governo que venha a substituir esse governo, vocês têm que se organizar para ter alguém da comunidade aqui, tempo integral, verificando se médico trabalha, se não trabalha, o que é que precisa ser feito, quais são as emergências que têm que ser resolvidas de imediato. Então, vocês precisam se organizar. Esse é trabalho do PT. E como motivar o povo para essa organização? Nesse ponto, eu agradeço a vocês, por exemplo, né, que dão essa oportunidade da gente estar conversando um pouco para que a população comece a conhecer petista. Tá certo? Saber que nós não somos os donos da verdade. Mas temos muito para socializar com os demais. Cebola, o PT aqui de São José dos Campos não tem mais sede, que era da Mário Sampaio Martins. Hoje os papéis estão na casa de um ex-assessor de um político. Vocês ganhando a eleição, que PT é esse e como retomar o partido? Vai estampar uma sede, vai estampar a bandeira, a estrela do PT? Não tenha a menor dúvida. Ganhando a eleição, a primeira coisa que a gente vai fazer é estar procurando os filiados, para que eles participem. Se cada afiliado contribuir com o mínimo, em pouco tempo a gente tem sede. Em pouco tempo a gente é capaz de reorganizar o partido para fazer discussões, para as pessoas poderem se expressar e ver o que é que está errado. Me permita só um exemplo do início do PT. Quando a Thelma assumiu o Santos, nós tínhamos lá um cidadão chamado Davi Capistrano. E se reuniu a população porque tinham que discutir como fazer casas para aquela população carente. E a população, num orçamento participativo, pediu que a prefeita limpasse a praia. E aí deu um nó na nossa cabeça. Não tem o que comer, não tem onde morar e quer que limpa a praia? É um absurdo. Isso é absurdo. Não cabe no pensamento da esquerda. E a população explicou. Se limparem a praia, nós vamos ser turistas. Se a gente tiver turista, a gente tem trabalho. Se a gente tiver trabalho, a gente não precisa de vocês. Que demonstrou o norte. Ou seja, abaixamos a nossa crista e fomos limpar a praia. Isso é o que tinha que ser feito em São José. Lousa interativa,
tinha que discutir com a população, ela tinha que saber que aquilo lá era coisa do PT, porque nenhum outro governo ia colocar. Kit escolar, nenhum outro governo ia colocar. O que entrou aí já acabou tirando. Já tirou. Eu tive que comprar caderno para o meu filho. Aí alguém vai falar assim, pois, mas você pode pagar. Claro que eu posso, mas eu não tenho que preocupar comigo. Eu tenho que preocupar com aquela amiguinha da minha filha, que era do lado do Pinheirinho, e que agora está num outro lugar e que a mãe não tem o dinheiro para comprar. Cebola, é inegável a crise política no Brasil e a crise do PT também. A crise do PT, ela não é só conjuntural, não é? Ela é de ideias, ela está na hora das lideranças e da militância decidir definitivamente o que é que o PT quer ser. Eu acho que o PT tem que voltar a pensar naquele PT que só tinha 3 deputados e mandou expulsar 2. Que votaram no colégio eleitoral. Eu acho que o PT tem que voltar e repensar quando nós falamos não ao Delcídio. Não pode, nós sabemos que ele não pode vir para o PT. E por imposição da maioria, ele veio para o PT. Nós temos que pensar em quando a gente pega... É um senador caçado do PT, né? Isso, pois é, mas ele não é do PT, nunca foi. Engraçado. Eu posso até dar minhas mãos à palmatória numa coisa que nós criamos aqui em São José, que se chama Dulce Rita, que foi cria, né? Apoiada pela Ângela. Ela foi do PT. Ela foi eleita pelo PT, tá certo? E nessa, eu posso admitir para você, um erro nosso. No resto, não. Porque nós, militantes, a gente conhece. Quando a gente fala não adianta. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. E foi assim com o Delcídio. É assim com todos os outros que trouxeram para dentro do PT para ser candidato. E na primeira oportunidade, todo do outro lado, pularam do barco. Nós não. A nossa casa, a gente vai arrumar. Querendo ou não, o PIG, a Rede Globo, Bandeirantes, todo isso, independente deles, a gente vai arrumar nossa casa. Só para completar, nosso candidato a presidente do PT, não sou eu, é o Rafael, um menino aí Rafael Prado. Não, Alvarelli. Prado Alvarelli. Exato. É o Rafael, que é o vice-presidente do Sindicato dos Petroleiros, tá certo? Um garoto novo, que está chegando aí com ideias, que não tem as feridas que eu tenho. Eu vivi a ditadura, então eu tenho ferida que de vez em quando ela sangra. E às vezes o jovem fica olhando assim para mim, que esse cara? Por que ele está falando esse monte de coisa para mim? E o Rafael é jovem, né? Está começando agora, né? É um companheiro que vale a pena investir e que eu acho que o PT de São José vai ganhar e vai ganhar muito com esse companheiro lá na presidência. Doutor Armando Cebola, muito obrigado pela sua entrevista, por falar do PT e da esquerda aqui na Rádio CT. Eu é que agradeço. E só aproveitando, rapidamente, se alguém da Zona Sul estiver ouvindo, né? Se alguém estiver ouvindo, a gente está com uma campanha, agora fora PT, tá? Fora PT. Não, fora do que a gente está discutindo do PT, não é fora PT, não. Nós estamos fazendo, pelo tempo que a gente passou lá na UPA do Campos dos Alemães, a gente criou lá na Zona Sul um período de cursos de primeiros socorros, né? Que é ministrado pelo SAMU. E me parece no dia 28 a gente vai ter lá na igreja na igreja lá católica lá do Colonial. Vai ter lá na igreja católica, não, é do campo, né? Do campo. Vai ter lá na igreja católica a inscrição, e é importante que as mães, que os pais, que as pessoas façam o curso de primeiros socorros, porque muitas crianças que morriam quando chegavam lá no UPA, a gente descobria que se alguém conhecesse um pouquinho, aquela criança estava salva. Dia 28, o pessoal tem que procurar a igreja e se inscrever antes. Muito obrigado. Doutor Armando Pereira da Silva, o Cebola, foi o nosso entrevistado de hoje, é anistiado político, ex-presidente da CUT do Vale do Paraíba, petroleiro aposentado e fundador da CUT do PT. Atualmente, o doutor Cebola
o Armando Pereira da Silva, advoga com prioridade no atendimento às comunidades carentes. Meus amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.